Bom dia a todos, pessoal que está em casa, o pessoal que vai assistir depois, o Eloir que está aqui no plenário, os vereadores, funcionários, vereadora. Vamos dar início à sessão do dia 29 de outubro de 2021. Nós antecipamos essa sessão, né, seria semana que vem, mas como é feriado, então antecipamos para hoje. Vamos fazer então o acompanhamento do hino nacional, depois a leitura de um texto bíblico, seguido da oração do Pai Nosso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnífico. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Vamos passar a palavra então para a secretária, para que ela proceda à leitura da correspondência que chegou até a Câmara Municipal. Assim damos início ao pequeno expediente. Ata número 37 da sessão ordinária, realizada no dia 25 do mês de outubro do ano de 2021, às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná. Dando início à sessão ordinária, o excelentíssimo senhor presidente convidou a secretária DOC, nomeada através da portaria 3/2018, para que a mesma proceda com a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Em seguida, a mesma foi colocada em discussão, na sequência em votação, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes nessa sessão ordinária. Na sequência, dando início ao pequeno expediente, foi feita a leitura das correspondências enviadas para esta Casa de Leis. Dentre elas, o projeto de lei 27/2021, súmula, dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 842, do ano de 2011, bem como a reversão de imóvel constituído da matrícula 3.211, com área total de 11.325,58 metros quadrados, continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, aguardando a devolutiva da municipalidade quanto ao nosso ofício de numeração 192/2021. O projeto de lei 32/2021, súmula, autoriza a municipalização de segmento de 500 metros, compreendidos entre o trecho que liga o trevo da rodovia PR-160 com a rodovia transbrasiliana BR-1513 e da outras providências, continua para análise por 5 sessões ordinárias, retornando à pauta para fins de discussão e votação, dia 22 de novembro de 2021. O substitutivo ao projeto de lei 33/2021, súmula, institui o Conselho Municipal de Turismo de Paulo Frontin, CONTUR e da outras providências, continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer. Dar entrada nas comissões permanentes de Finanças e Orçamento, da análise do parecer prévio da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do ex-prefeito Antônio Gilberto Gruba, para análise e emissão de parecer. Dar entrada nos seguintes projetos de lei. Projeto de lei 34/2021, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e de outras providências. Projeto de lei 35/2021, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e de outras providências. Projeto de lei 36/2021, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e de outras providências. Projeto de lei 37/2021, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e de outras providências. Projeto de lei 38/2021, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e de outras providências. Projeto de lei 39/2021, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e de outras providências. Projeto de lei 40/2021, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e de outras providências. Projeto de lei número 41/2021, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e de outras providências. Nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para até o dia 8 de novembro de 2021, para fins de única discussão e única votação. Dando continuidade à presente sessão ordinária, passando para a ordem do dia, os vereadores Celso Osmar Kaminski, Joane Peixe e Jandir Machado de Azevedo solicitaram uma indicação verbal, solicitando para que seja encaminhada a correspondência oficial ao prefeito municipal, para que o mesmo gestione junto à secretaria competente, com o objetivo de que seja, dentro das possibilidades, instaladas academias ao ar livre nas localidades de Agudos e Limoeiro, situadas neste município. Colocado em discussão e votação,
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Na sequência, passando para o grande expediente, o presidente passou a palavra à secretária municipal da Indústria, Comércio e Turismo, Ionara Tainada Rocha, a qual explanou sobre as atividades a serem desenvolvidas pela referida secretaria. Em seguida, utilizou-se da palavra o presidente do Poder Legislativo, vereador Martim Marques Bonfim, o qual explanou sobre assuntos diversos. Salientamos que a senhora Ionara efetuou sua explanação no início desta sessão ordinária. Na sequência, seguiu-se para a palavra livre, onde todos os vereadores fizeram uso da mesma. Nada mais havendo a ser tratado, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a presente sessão ordinária. A segunda secretária, vereadora Andréia Soraya Blaskiewicz, lavrou a presente ata, a qual lida e, após ser colocada em apreciação e discussão, segue assinado pelo excelentíssimo senhor presidente Martim Marques Bonfim, primeiro secretário, vereador Crispim Viana de Moura, segunda secretária, vereadora Andréia Soraya Blaskiewicz e demais vereadores presentes à sessão. Coloco a ata que acabou de ser lida em discussão. Coloco em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Vamos aguardar o pessoal assinar a ata, para que a gente prossiga daí com a sessão. Aí. Então, com esses feriados, a gente está alterando as sessões, né? Antecipando ou postergando. Também vai acontecer isso no feriado do dia 15, onde a gente vai fazer a reunião dia 12 de manhã também, né? Porque na outra semana há outros compromissos de alguns vereadores que não poderiam estar, então, presentes no dia da sessão programada. Vamos dar início, então, agora ao pequeno expediente. Convido a secretária Cristiane para que proceda a leitura, né, das correspondências que chegou até a Câmara Municipal. O projeto de lei número 27/2021, súmula, dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 842 de 2011, bem como a reversão de imóvel constituído da matrícula número 3.211, com área total de 11.325/58 metros quadrados, continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, aguardando a devolutiva da municipalidade, quanto ao nosso ofício de numeração 192/2021. O projeto de lei número 32/2021, súmula, autoriza a municipalização de segmento de 500 metros compreendidos entre o trecho que liga o trevo da rodovia PR-160 com a rodovia Transbrasiliana BR-153 e da outras providências, continua para análise por 5 sessões ordinárias, retornando à pauta para fins de discussão e votação dia 22 de novembro de 2021. O parecer prévio da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do ex-prefeito Antônio Gilberto Gruba, continua na Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Os seguintes projetos de lei. Projeto de lei 34/2021, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e dar outras providências. Projeto de lei 35, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e dar outras providências. Projeto de lei 36/2021, súmula,
autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e dar outras providências. Projeto de Lei 37/2021, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e dar outras providências. Projeto de Lei 38/2021, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e dar outras providências. Projeto de Lei 39/2021, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e dar outras providências. Projeto de Lei 40/2021, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e dar outras providências. E projeto de Lei 41/2021, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e dar outras providências. Continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para até o dia 8 de novembro de 2021, para fins de única discussão e única votação. Dar entrada no projeto de resolução número 7/2021, súmula, dispõe sobre as consignações referentes a empréstimos pessoais junto a instituições financeiras e das demais consignações descontadas em folha de pagamento dos agentes públicos, servidores e ou empregados públicos do Poder Legislativo do município de Paulo Frontin e da outras providências, nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para até o dia 8 de novembro de 2021, para fins de única discussão e única votação. Com relação ao nosso ofício de número 230, no quais os vereadores Celso Markaminski, Jandir Machado de Azevedo solicitam ao prefeito Jamil Peixe para que seja enviado a esta Casa de Leis relatório referente ao ICMS ecológico. Neste relatório, deverá conter quais áreas foram adquiridas, especificando os locais e o total das áreas. Também deverá informar se o município já está recebendo o dinheiro, qual a forma de pagamento, se anual ou mensal, e no que está sendo gasto e ou para que será gasto. O prefeito responde da seguinte maneira: cumprimentando-o cordialmente, servimos-nos do presente para informar Vossa Excelência, Sr. Martim Marques Bonfim, presidente do Poder Legislativo Municipal, em resposta ao requerimento constante no ofício 239/2021, o Poder Executivo encaminha cópia integral dos recursos recebidos referente ao ICMS ecológico do ano de 2021, bem como processos, decretos, protocolos de intenções e demais documentos solicitados pelos vereadores Celso Markaminski e Jandir Machado de Azevedo. Informamos ainda que as áreas adquiridas e a forma de pagamento das mesmas estão constantes nas leis municipais 1198 de 2019, 1199 de 2019 e 1.200 de 2019, aprovadas na legislatura passada. Sem mais para o momento, e contando com vossa compreensão, expressamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jamil Peixe, prefeito municipal. Com relação ao nosso ofício de numeração 240/2021, nos quais os vereadores Celso Markaminski, Joane Peixe e Jandir Machado de Azevedo indicam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Jamil Peixe para que seja ofertado pelo Poder Público Municipal a Biblioteca Cidadã, localizada no bairro Alto Paraíso, curso de informática para alunos carentes da rede municipal de ensino. O prefeito responde da seguinte maneira: cumprimentando-a cordialmente, servimos-nos do presente para informar a Vossa Excelência, Sr. Martim Marques Bonfim, presidente do Poder Legislativo Municipal, em resposta à indicação de número 62/2021, que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto está elaborando iniciativas que utilizem tal estrutura a fim de atender a referida solicitação dos vereadores Celso Markaminski, Joane Peixe e Jandir Machado de Azevedo. E assim, em breve, a sala de informática localizada na Biblioteca Cidadã, Ralha Popia, estará fornecendo cursos aos alunos da rede municipal. Sem mais para o momento, e contando com vossa compreensão, expressamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jamil Peixe, prefeito municipal. Com relação
ao nosso ofício de numeração 241/2021, através do qual os vereadores Isidório Nicolau Peixe e Celso Osmar Kaminski indicam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Jamil Peixe para que sejam recolocados os abrigos de espera de ônibus dentro do perímetro urbano de nosso município, bem como também para que seja verificado junto à empresa Princesa dos Campos, no sentido de averiguar a possibilidade da mesma oferecer mais carros, possibilitando assim mais opções de horários de viagens, favorecendo o deslocamento de nossos munícipes de Paulo Frontin, usuários do serviço do transporte da empresa Princesa dos Campos. O prefeito responde da seguinte maneira: cumprimentando-o cordialmente, servimos-nos do presente para informar Vossa Excelência, Sr. Martim Marques Bonfim, presidente do Poder Legislativo Municipal, em resposta à indicação de constante no ofício número 241/2021, que o município efetivará a instalação de abrigos de espera de ônibus em toda a área urbana, após o término da execução das obras de pavimentação em andamento nas ruas do município. Em relação ao aumento de número de linhas de ônibus da empresa Princesa dos Campos, os contratos de concessão de linhas e, portanto, a maior disponibilidade de ônibus é de caráter estadual, sendo necessário um ajuste perante os contratos entre as concessionárias dos serviços e o Estado do Paraná. Sem mais para o momento, e contando com vossa compreensão, expressamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jamil Peixe, prefeito municipal. Com relação ao nosso ofício de número 231/2021, no qual os vereadores Celso Osmar Kaminski, Joane Peixe e Jandir Machado de Azevedo indicam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Jamil Peixe para que seja providenciada a instalação de uma placa memorial em mármore nas proximidades do Museu Municipal, antiga estação ferroviária, em memória às vítimas da explosão ocorrida no ano de 1943. O prefeito responde da seguinte maneira: cumprimentando-o cordialmente, servimos-nos do presente para informar a Vossa Excelência, Sr. Martim Marques Bonfim, presidente do Poder Legislativo Municipal, em resposta à indicação do constante no ofício 231/2021, que encaminhamos ao setor competente a indicação para estudo e análise de viabilidade técnica e historiográfica, a fim de instalar o memorial em homenagem às vítimas da explosão de vagões em 1943. Sem mais para o momento, e contando com vossa compreensão, expressamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jamil Peixe, prefeito municipal. Com relação ao nosso ofício de numeração 228/2021, através dos quais os vereadores Martim Marques Bonfim, Crispim Viana de Moura, Andréia Sorar Blaskiewicz, Isidório Nicolau Peixe, Daniel Gomes e Fabiano José Bueno indicam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Jamil Peixe para que Vossa Excelência, através da Secretaria Municipal de Planejamento, realize estudos para aumentar o passeio na quadra onde se localizam as escolas Monsenhor Pedro Busco e Tecla Ronco, na rua 22 de Janeiro, transferindo a parada de ônibus escolar para a rua Francisco Escaramella, na lateral da escola Tecla Ronco, para proteger os alunos que se utilizam do transporte escolar diariamente. O prefeito responde da seguinte maneira: cumprimentando-o cordialmente, servimos-nos do presente para informar Vossa Excelência, Sr. Martim Marques Bonfim, presidente do Poder Legislativo Municipal, em resposta à indicação do constante no ofício 228/2021, que encaminhamos ao setor competente a indicação para estudo e análise de viabilidade técnica, a fim de aumentar o passeio na rua 22 de Janeiro, entre as escolas Monsenhor Pedro Busco e Tecla Ronco. Sem mais para o momento, e contando com vossa compreensão, expressamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jamil Peixe, prefeito municipal. Com relação ao nosso ofício de numeração 239/2021, através do qual os vereadores Celso Osmar Kaminski,
Joane Peixe e Jandir Machado de Azevedo, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja providenciado, pelo menos uma vez por semana, transporte público gratuito em todas as localidades rurais do município, separando tal demanda do transporte escolar. O prefeito responde da seguinte maneira: cumprimentando-o cordialmente, servimos-nos do presente para informar a Vossa Excelência, Sr. Martim Marques Bonfim, presidente do Poder Legislativo Municipal, em resposta à indicação do constante no ofício 239/2021, que o Poder Executivo está em estudo a fim de conceder transporte público nas localidades do interior, conforme as normas relativas ao procedimento sugerido pelos vereadores Celso Markaminski, Joane Peixe e Jandir Machado de Azevedo. Sem mais para o momento, e contando com a vossa compreensão, expressamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jamil Peixe, prefeito municipal. Com relação ao nosso ofício de numeração 238/2021, através dos quais os vereadores Martim Marques Bonfim, Crispim Viana de Moura, Andréia Soraya Blaskiewicz, Daniel Gomes, Isidório Nicolau Peixe e Fabiano José Bueno, solicitam ao prefeito municipal Jamil Peixe para que seja enviado a esta Casa de Leis informações a respeito do cancelamento das obras do Hospital São João Batista no valor de R$500 mil. Deverá Vossa Excelência informar ainda se a respectiva verba é vinculada ou recursos livres, bem como, após o cancelamento desta obra, qual a nova destinação que será dada a estes recursos. O prefeito responde da seguinte maneira: cumprimentando-o cordialmente, servimos-nos do presente para informar Vossa Excelência, Sr. Martim Marques Bonfim, presidente do Poder Legislativo Municipal, em resposta ao requerimento número 54/2021, acerca de assuntos advindos do procedimento licitatório número 64 do ano de 2020, cujo objeto se refere à obra de reforma e ampliação do Hospital São João Batista, bem como o contrato administrativo número 37 do ano de 2020, firmado entre o município de Paulo Frontin e a empreiteira de mão de obra Frontin Limitada. Temos a informar o seguinte: inicialmente, é necessário destacar a vinculação do referido contrato de recursos estaduais advindos da CESA, conforme protocolo número 16.273.578/0, através do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$500 mil, quando para o devido funcionamento, bem como para eventuais reformas e ampliações, o mesmo necessita estar de acordo com as normas vigentes, a qual aqui se destaca a norma RDC 50, do ano de 2002, Anvisa. Denota-se que, conforme a ordem de serviço emitida em 4 de dezembro do ano de 2020, fora alegado ser necessário para o início da obra a relocação da cozinha e lavanderia existentes, tendo em vista que no local onde atualmente estão locadas, deverá ser feita demolição para posterior ampliação, assim, arcando o município com tais custos, de forma que, em comum acordo com a contratada, a mão de obra não seria executada até a referida situação se regularizar. Contudo, em meio a esse lapso temporal, em 21 de janeiro do ano de 2021, foi recebido o parecer número 12/2021 do EAS, sendo a resposta quanto à primeira análise do protocolo da Vigilância Estadual. Vejamos. Ao analisar as atuais pranchas apresentadas, verificou-se que foram realizadas significativas alterações fiscais e funcionais dos ambientes, quando comparado ao projeto aprovado, e que em outras áreas já aprovadas são necessárias adequações das áreas em atendimento às normativas e legislação atual em vigor. Portanto, todas as áreas do estabelecimento serão objeto dessa análise. Ainda, o mesmo é finalizado apontando as seguintes considerações. Consideração A, a análise do projeto parcial. Consideração B,
A reforma e ampliação do hospital está condicionada à regularização e adequação das áreas existentes, especialmente em relação aos serviços de apoio logístico, como processamento de roupa, nutrição e dietética, etc. O projeto básico não atende à legislação vigente. Devido a isto, na data de 8 de fevereiro de 2021, a contratada recebeu a notificação referente às informações supracitadas, informando o acontecido e que o início das obras estava condicionado à aprovação da VISA, Vigilância Sanitária Estadual. Posterior a estes fatos, o projeto foi alterado, mantendo a concepção inicial para que fosse mantido o contrato advindo da tomada de preços de 4 de 2021. Assim, enviado à Visa o parecer 91/2021, EAS, referente à segunda análise, informou que a análise do projeto foi parcial. B. Verificou-se que significativa parcela dos itens já apontados no parecer número 12 de 2021, EAS, ainda não foram atendidos ou esclarecidos. C. Recomenda-se que seja reavaliada de forma conjunta com a equipe responsável pelo estabelecimento a proposta assistencial, de modo a identificar as atividades que de fato serão desenvolvidas. Uma vez que determinada atividade é prevista, deverá ser apresentada a estrutura física compatível, conforme estabelecem as normativas vigentes. D. De acordo com a resolução estadual. C. Após o terceiro parecer técnica, o BPA não estiver em condições de aprovação, o processo poderá ser arquivado e o requerente deverá realizar novo protocolo visando a alteração do mesmo. O projeto básico de arquitetura não atende à legislação vigente. Desta forma, observamos que seria imprescindível uma reanálise dos atendimentos e serviços prestados pela unidade, segundo a recomendação do item C do parecer ora citado. Assim, em reunião realizada com a equipe responsável para definição dos tipos de serviços prestados pela unidade, o município reformulou por completo o projeto arquitetônico e, por consequência, o projeto inicialmente contratado tornou-se incompatível com o novo projeto arquitetônico, causando com isso a necessidade de rescisão contratual, em qual figuravam como contratada a empresa empreiteira de mão de obra Frontin Limitada, conforme ata da reunião em anexo. Por derradeiro, cabe enfatizar que o repasse e utilização da verba está condicionado à aprovação da vigilância e resoluções acima citadas, sendo que o município segue em processo inicial de aprovação de projetos. Tal situação já desenrolou vários debates nesta Casa de Leis. No entanto, a solução para tal situação passa por uma nova elaboração de projetos, os quais estamos trabalhando desde o início da atual gestão e pela busca de recursos financeiros capazes de executar a obra. Por fim, deve-se ressaltar que a atual análise de elaboração de novo projeto arquitetônico, que contemple as normas exigidas para a liberação da obra, o valor total subiu consideravelmente, ultrapassando a casa dos milhões de reais. E desta forma, a atual administração, buscando contemplar o acesso irrestrito e universal da população frontinense à saúde, está em constante busca de recursos financeiros a fim de executar a obra. Sem mais para o momento, e contando com vossa compreensão, expressamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jamil Peixe, Prefeito Municipal. Também temos o ofício número 470/2021, no qual o prefeito encaminha cópia da folha de pagamento da Fundação Municipal de Saúde de 2017 a 2020. Também temos um termo de declaração, que diz o seguinte:
aos 28 dias do mês de outubro do ano de 2021, às 9h40, compareceu nesta Câmara Municipal o senhor Natalino Antônio Steven, portador do CPF número 384-875-869-53 e RG número 1230932, na presença dos vereadores Marques, Crispim, Jandir, Andréia e Didi, solicitando providências para a organização do cemitério municipal, no sentido de organizar as construções e as reformas de túmulos e arruamento, coibir possíveis construções ilegais, bem como elaborar uma tabela de preços para os diversos serviços relacionados ao uso permanente e eventual do cemitério municipal de Paulo Frontin. Paulo Frontin, 28 de outubro de 2021, Natalino Antônio Steven. Secretaria Municipal de Assistência Social e Família. Ofício número 26/2021. Assunto: solicita a utilização da Câmara de Vereadores para a realização de capacitação para os conselheiros municipais de direitos de criança e adolescente, atores do Sistema de Garantia de Direitos e Conselho Tutelar. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Paulo Frontin, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Família, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vem, através do presente, solicitar a Vossa Excelência a utilização do espaço físico da Câmara de Vereadores nos dias 22 a 25 de novembro do corrente ano, no período das 8 da manhã ao meio-dia e das 13 horas às 17 horas, para a realização de capacitação para os conselheiros municipais de direitos da criança e do adolescente, atores do Sistema de Garantia dos Direitos e Conselho Tutelar. Certos de contarmos com o vosso apoio, colocamos-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários e reiteramos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Salete Rosa de França e Camila Carneiro. São essas as correspondências. Obrigado, Cristiane. Então vamos passar agora à ordem do dia e tem na pauta hoje a discussão e votação do seguinte projeto: colocar em discussão o substitutivo ao projeto de lei número 33 de 2021, súmula, institui o Conselho Municipal de Turismo de Paulo Frontin, Contur, e dá outras providências. Então coloco o projeto em discussão. Já estamos de posse do parecer das comissões, então coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, então, a criação do Conselho Municipal de Turismo. No grande expediente, hoje não há ninguém inscrito. Vamos passar, então, a palavra livre. Iniciando hoje com o vereador Daniel. Um bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, a vereadora, os que estão nessa Casa de Leis, o Leoir ali, nosso amigo, e os que estão em casa nos acompanhando. Gostaria de comentar sobre o próximo dia 2 de novembro, o dia de finados, comemorado em muitas culturas e religiões em 2 de novembro. É uma data reservada principalmente para celebrar e homenagear os entes queridos que já morreram. Os primeiros registros de orações pelo cristão falecido datam do século I, quando era costume visitar túmulo de mártires. No ano 732, o Papa Gregório III autorizou os padres a realizar missas em memória dos falecidos. Não demorou para o 2 de novembro ser adotado em toda a Europa. É um dia de muita saudade, um dia para relembrarmos pessoas queridas que já não estão mais entre nós. Eu gostaria também de agradecer o secretário G. Anderson,
um serviço que ele fez lá, que eu comentei com ele lá, e ele concluiu esse serviço. E agradeço a ele e os funcionários deles, né, os patroleiros, os motoristas de caçamba. Então eu gostaria de agradecer a todos eles. E é só isso, e devolvo a palavra ao presidente. Um bom dia. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Johnny. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, pessoas presentes e a todos que nos acompanham pelo Facebook. Senhor presidente, só fazer um comentário do projeto número 33, que acabou de ser aprovado, né? Institui o Conselho Municipal de Turismo Paulo Frontin, o CONTUR, com o fim de estimular o turismo como um meio de desenvolvimento socioeconômico do município de Paulo Frontin. Então, onde a Ionara, a secretária, já explanou bem esse projeto, as suas ideias, e desejamos todo sucesso para ela nesse projeto e nesse seu trabalho que está se iniciando. Também no dia 28, onde tivemos a passagem do Dia Estadual dos Fumicultores do Estado. Então, o dia 28 é Dia Estadual dos Fumicultores, então eu desejo um dia todo sucesso para os plantadores de fumo do nosso município, onde ajudam a desenvolver o nosso município aí de Paulo Frontin com seu trabalho duro e difícil, e onde traz a renda para o desenvolvimento do município. Então, desejo meus parabéns pela passagem do Dia do Fumicultor. Também quero, onde tive conversa ontem com o secretário de obra, o Janderson, onde ele fez a retomada essa semana nos trabalhos lá da linha Iguaçu, linha Paranela. Então, conforme a conversa que tive com ele, disse que está fazendo bom trabalho, que estava meio parado com os dias difíceis, estava ruim de trabalhar com os dias de chuva. Mas ontem essa semana fez a retomada, onde a linha do Iguaçu e a linha Paranela estão fazendo, e a intenção de continuar para outros lugares onde precisam fazer as melhorias nas estradas. Então é isso, senhor presidente. Desejo um bom dia a todos e devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Celso. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os nobres colegas edis, servidores, colaboradores, a todos que nos assistem, seja de forma presencial ou então através da nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência de todos. Hoje, em virtude do feriado, realizamos a sessão em horário não muito costumeiro, mas a oportunidade deste momento é importante para lembrar sobre a importância do cemitério municipal e também da necessidade de adequá-lo o quanto antes. Sabemos que daqui, dessa Casa de Leis, inclusive com nosso apoio, sendo algumas vezes de nossa autoria, diversos pedidos de melhora e de organização. Ainda estamos no aguardo e esperando as devidas providências. Aproveitando também esta fala, quero comentar um pouco sobre o Dia de Finados. O senhor Gil Daniel já fez um pequeno comentário, mas eu farei o meu. O Dia de Finados é uma data marcante para milhares de pessoas no Brasil, mas a origem da celebração é desconhecida para muitos. Na tradição da Igreja Católica, 1º de novembro é comemorado o Dia de Todos os Santos, quando se reza por aqueles que morreram em estado de graça, com os pecados perdoados. O dia seguinte foi considerado o mais apropriado para fazer orações por todos os demais falecidos, que precisam de ajuda para serem aceitos no céu. É por isso que no dia 2 de novembro se celebra o Dia de Finados. Os primeiros registros de orações pelos cristãos falecidos datam do século I, quando era costume visitar túmulos de mártires. No ano de 732, o Papa Gregório III autorizou os padres a realizar missas em memórias dos falecidos. Não demorou para o dia 2 de novembro ser adotada em toda a Europa. Com a chegada do ano 100, acreditava-se que o mundo acabaria.
Por isso, era preciso rezar para as almas saírem do purgatório antes disso. A partir do século XV, o feriado se espalhou pelo mundo. Cada parte do mundo celebra esta data a seu modo. No México, por exemplo, existe a chamada Festa dos Mortos, que une a celebração católica a antigos rituais astecas. Já no Brasil, a tradição é ir aos cemitérios levar flores, acender velas e rezar pelos entes queridos que já morreram. Então, que nossas famílias possam celebrar muito bem este feriado e também a memória dos seus entes queridos. Dai a eles o descanso eterno e a luz perpétua que os ilumine. Outro assunto que gostaria de comentar é sobre a prevenção do câncer de mama. Tradicionalmente, no mês de outubro, em todos os anos, se reservam tempo e espaço para a conscientização da sociedade sobre o tema. Este ano não é diferente e, por isso, quero deixar aqui o registro de apoio a todos que se dedicam a esta causa e também as pessoas que sofrem com este problema, sejam as mulheres afetadas ou os seus familiares que também acabam compartilhando da angústia e sofrimento. Já notamos algumas ações aqui em Paulo Frontin e parabenizamos todos que estão à frente dessa causa aqui no município. Parabéns e sucesso. Cito a nobre colega Edil Andréia. Por fim, quero chamar a atenção da Secretaria competente no Executivo Municipal e também de todos que se interessarem para o programa do governo estadual chamado Cartão Futuro, que está aí, criando e incentivando vagas remuneradas para menores aprendizes. Penso que seria bom para os nossos jovens, principalmente neste momento difícil da economia, ter uma oportunidade de melhorar sua condição e também de poder ajudar em casa. Então, peço a gentileza dos responsáveis para que o Cartão Futuro seja amplamente divulgado em nosso município. Agora, apesar dos pesares de momento, não poderia deixar de mencionar que ontem, dia 28, comemorou-se o Dia do Flamenguista. Esse dia se deu por ser o dia do padroeiro do time, São Judas Tadeu, conhecido por ser o santo das causas impossíveis. O Dia do Torcedor Flamenguista foi instituído pela Lei nº 4.679, de 15 de outubro de 2007. De acordo com a FIFA, Federação Internacional de Futebol, nós, flamenguistas, somos 33 milhões de pessoas torcedoras, sendo considerada a maior do mundo. Parabéns à nação flamenguista. Também gostaria de externar minhas condolências a toda a família França, por o falecimento do senhor Miguel de França, 77 anos, ocorrido ontem. Fica minhas considerações e pêsames. Descanse em paz, seu Miguel. Também gostaria de mencionar e pedir para o pronto restabelecimento de saúde da senhora Diva Scaramella Ujiboski. E parabenizar a dona Francisca Bulta, a popular Chica, por completar seus 89 anos de vida. Tudo de bom a ela e felicidades. Para finalizar, cito poemas da alma. Aquele que possui sabedoria nunca permite que a maldade desenvolva raízes nas suas atitudes. Dito isto, desejo um bom final de semana e um excelente feriado a todos. Agradeço e restituo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Jandir. Bom dia a todos os vereadores, vereadora, aos funcionários dessa casa, a quem nos assiste.
Queria iniciar minha fala agradecendo ao prefeito pelo que tivemos um ofício e retornando essa casa e que em breve teremos um transporte gratuito aos nossos frontinenses, né? Esse é o trabalho do Legislativo e Executivo em conjunto, né? Onde que o objetivo é ajudar quem precisa, né? Também queria dar os parabéns aos funcionários públicos desse município, a todos. Foi o seu dia ontem, né? Especialmente a minha noiva, que também é funcionária pública. Queria também agradecer ao presidente Marques por nos atender o pedido hoje da resolução que é plenário. A gente pediu ao presidente que deixasse seguir os trâmites legal e assim atendeu. Fico agradecido, presidente. O que tinha para falar era isso e devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Didi. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ao nosso amigo que se faz presente e aos funcionários e a todos que nos assistem por Facebook. Hoje vemos nos Face aí que nós estamos perdendo um deputado da nossa região. Até o presidente na reunião passada comentou muito que esse deputado Bacil está para trazer muito dinheiro para nós, até dos royalties que tem da Petrobras. Tomara que reverta e siga até o final ser deputado para ajudar o nosso município. Nós temos nossos vereador Mano, que é do partido do Bacil. Vamos torcer que consiga voltar a ser deputado novamente. Aí nós temos aí vários projetos que vieram de suplementação, e aonde que está dizendo que foi excesso de arrecadação, né? Foi arrecadado mais que o orçamento do ano passado que foi feito. Então vai praticamente 3 milhões de reais que o prefeito vai ter aí para aplicar no nosso município. Se tratando do hospital, o que eu vi aí, pelo jeito está complicado o nosso hospital, a resposta que foi dada pelo prefeito, não vai ser começado logo, pelo jeito, para consertar o nosso hospital, para ser atendido nosso povo do município. E também, esse dia estava passando de caminhonete meio-dia, na saída dos alunos, ali, eu acho que tinha que fazer como antigamente ali. Tinha que cercar a rua pelo menos por uns 15 minutos ali. E realmente as crianças vêm do jeito que saem do portão, nem olham para o lado. Eu tinha que parar para as crianças passar por ônibus. Vem, corre direto para o ônibus. Realmente, tomara que nunca dê acidente, mas da maneira que está aí, vamos ter que conversar com o prefeito ou com a própria polícia, pelo menos por uns 15 minutos, fechar aquela rua lá. E também temos bastante reclamações das estradas que estão em péssimas condições, mas onde o vereador Johnny disse que estão consertando. Realmente choveu quase praticamente o mês todo. Realmente vai estragar as estradas. E agora está chegando o plantio, então estão precisando das estradas boas. Então já o vereador Johnny falou. Também quero desejar a todos um bom feriado. Quem viajar, que faça uma boa viagem. Quem ficar por aí, que Deus abençoe a todos e um bom dia a todos. Senhor presidente, só uma questão sobre o assunto que o nobre colega Edil Isidoro falou, sobre o colégio. Antigamente existiam placas, determinado horário, a proibição de passar nesse local. Talvez seria uma sugestão, né? Seria isso. Obrigado, senhor presidente. As placas, elas existem, só que quem pode multar é a Polícia Militar. Mas assim, vamos considerar entre nós aqui, né? Não há necessidade da Polícia Militar ir lá e ficar lá. Isso é uma coisa tão simples, tão fácil. Coloca 3 cones lá e fecha. E isso qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ser a Polícia Militar, não precisa ser lá, destacar um funcionário especialmente para isso. O pessoal da escola mesmo vai lá e 3 cones, depois alguém vai lá e retira. É uma coisa simples, normal. Isso já devia estar sendo feito, já devia ser prática
do dia a dia das escolas ali do nosso município. Alguém, né, aquela história que eu sempre falo, alguém esperou alguém fazer e alguém achou que alguém ia fazer e ninguém fez. Alguém tem que fazer, vai um lá e pá, deixa comigo. Né? A pessoa diz assim, ó, deixa comigo, colocar os cones lá, 11h30 vai lá e fecha. Não se importe. Ah, mas vou proibir o ir e vir. Não, nós estamos protegendo as crianças, que é muito mais importante nesse momento do que o ir e vir ali em 50 metros. Né? Então, uma coisa simples de se fazer, mas que não se conversou ainda. Então, a secretaria, no caso lá, o Vial, que está na frente desse trâmite aí de bastidores, vamos dizer assim, né? É simples, vai lá e conversa lá com o diretor dos 2 colégios e o diretor destaca um funcionário lá, um funcionário do Tecla Ronco coloca 3 cones aqui embaixo e um funcionário lá do Monsenhor Pedro Busco coloca 3 cones em cima. Pronto. A prefeitura cede os cones, está resolvida a parada. Eu até vou lá agora, depois do almoço, vou falar isso com o Vial de novo, para que ele proceda dessa forma. Porque senão ninguém faz, né? E a prefeitura faça isso por escrito. Na verdade, faça isso por escrito, porque para evitar aquela história. A pessoa vai lá e coloca o cone por conta, aí dá um bendito de um acidente. Ah, você não devia ter colocado, você não comunicou ninguém, você não sei o quê. Então, tudo que se referir a governo tem que ser por escrito. Então, vou pedir para que o Vial faça essa comunicação para as escolas, por escrito, até para isentar a escola de qualquer responsabilidade depois. Se alguém vier reclamar porque bateu o carro, porque teve que frear, chegou lá, tinha cone, teve que frear, alguma coisa desse tipo, então vai discutir isso com a prefeitura daí, que é quem determinou. E essa determinação, ela tem que partir da prefeitura mesmo, ela não pode ser uma ação deliberada da escola, mas com determinação vindo então da prefeitura. Com a palavra o vereador Mano. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos vereadores, vereadora, os funcionários dessa casa. Quero parabenizar aí os funcionários pela passagem do Dia dos Funcionários e todos os funcionários aí do nosso município, dos municípios vizinhos e quem ocupar o cargo aí de funcionário público estadual ou que seja federal. Há pouco estava ouvindo aí o vereador Didi comentar a respeito do nosso deputado aí que está sofrendo aí um processo, né? Ele não, mas sim o outro deputado à frente, o deputado Francisquini. A gente sente, se isso chegar a acontecer, a perda de um deputado da região, onde a gente que faz parte desse grupo do PSL, ele tem batalhado em trazer recursos para o município e para os municípios vizinhos aí do nosso. Então, acho que vai ser uma perda muito grande se isso chegar a acontecer. Mas ainda existem recursos, né, durante o trâmite ainda legal. Vamos esperar para ver o que vai acontecer aí com questão do deputado. Eu quero aqui, senhor presidente, fazer um comentário. Eu ouvi aí os vereadores fazendo um relato sobre o Dia de Finados. E volta e meia, como é de costume, acredito que da maioria da população, é de estar visitando os seus entes no Campo Santo, denominado cemitério. E a gente vê que o nosso cemitério está abandonado, né? Hoje de manhã eu tive lá conversando com as pessoas e você vê assim as famílias organizando os túmulos, pintando, fazendo capelas, deixando lindo por parte de cada família que tem seu ente querido lá sepultado. Mas a gente vê que o desdeixo é muito grande por parte do setor público. Nós estamos com uma escadaria ali que é perigoso até você se encostar naquelas grades lá, pegar um teto, né? Um muro horrível, uma escada quebrada, aquele limbo naquela escada é perigoso para as pessoas de idade, para a criança, né? Nós não temos um acesso de uma rampa para uma pessoa que seja cadeirante ou que tenha uma deficiência, que necessite de um apoio, de uma rampa para entrar no cemitério, nós não temos.
E isso já vem se alongando de gestões e gestões, e parece que ninguém toma conta disso. Então, senhor presidente, a gente entende que o cemitério é municipal, né? É de responsabilidade do município. Qual a dificuldade de se colocar 2 funcionários para limpar, para organizar, para lavar aquela calçada que está um limpo, para carpir aquele capim que tem lá? Se a prefeitura não quer tomar conta, denomine uma associação para esse cemitério, para que as pessoas que têm o seu ente querido lá montem uma associação e essa associação tome conta desse cemitério. Porque é ridículo de você chegar agora um dia de finados, onde vem pessoas de fora para visitar os parentes, para rezar, para chegar ali, dar de conta com o cemitério daquele ali completamente abandonado, parece uma tapera, sabe? Hoje, conversando com o pessoal lá de manhã, as famílias lá lavando os túmulos, gente pintando os túmulos, mas é a parte que cabe pela municipalidade abandonada. Você entra no corredor, uma sujeira naquelas escadarias, aquele limbo, né? O capim tomando conta das calçadas, aquele muro, coisa mais horrível, né? E daí lá dentro todo mundo, as famílias pintando, organizando, colocando flor, deixando bonito tudo. Eu acho que está na hora da nossa administração mudar esse pensamento. Nós estamos no século XXI, gente. Nós temos que começar a abrir o olho, sair de dentro dessas caixinhas que vivem, é só troca de favor, aonde rende voto, é só quebrar galho para fulano, é vingança política, porque falou de mim, vou sacrificar outro, porque fez isso, eu vou prejudicar o fulano, sabe? Tem que acabar, sair de dentro dessa caixinha que vivem, mudar o pensamento, pelo amor de Deus. Nós estamos num município abençoado, onde todo mundo investe no município, o comerciante investe, o produtor rural vem e investe na cidade, todo mundo investe, mas e daí as coisas nunca melhoram? A dificuldade? Agora há pouco, quando lia-se um relatório de uma imensidão de defeitos achados no hospital, de pareceres técnicos. Mas é muito fácil mandar um ofício para uma Anvisa, dizendo que não está fácil. Mas vamos resolver o problema? Nós temos 5, 6 projetos aqui de excesso de arrecadação. Tem projetos aqui de quase R$1 milhão de excesso de arrecadação. Aumentou-se tudo, aumentou o ICMS, vem mais dinheiro para o município, aumentou um monte de coisa, e está vindo aqui, nós estávamos ontem aqui na reunião da comissão, o nosso técnico contábil estava explicando para nós. E daí vem-se verba para fazer as coisas. Ah, mas não sei, foi o fulano que conseguiu a verba no passado, acho que vamos achar um defeito aqui para nós tentar bloquear isso aqui, para nós não começar a mexer. Entendeu? Não é assim, minha gente. Vamos sair dessa caixinha, vamos esquecer o que passou, como dizem por aí, o que passou lá atrás passou, vamos fazer para frente, gente. Vamos construir, vamos levantar o astral da nossa cidade, vamos melhorar as coisas. São 500 mil que está parado. É 500 mil que amanhã ou depois vai expirar esse prazo. Né? Nós estamos aqui com 5, 6 projetos aí de suplementação, de sobra de recurso, de excesso de arrecadação. São quase 3 milhões. Vem uma mensagem do executivo dizendo que a reforma do hospital, para fazer essa reforma tão sonhada, custa mais de 1 milhão. Mas já tem 500 mil destinados. Só falta mais 500, então. Claro que se for esperando para fazer as reformas, para fazer os investimentos, sai um projeto, leva 7 ou 8 meses para fazer o início da obra, claro que vai dar alteração nos valores. Aí vai ser crédito suplementar em cima de crédito suplementar para suprir aquele valor que foi licitado. Isso é praxe. Mas agora, se você inicia quando se libera os projetos, as obras, as coisas funcionam. Seria isso, senhor presidente, da minha parte. Agradeço pela oportunidade de falar e também quero desejar a todos aí um bom feriado, que Deus proteja a todos, quem for viajar, que se cuide nessas estradas, né? Seria isso, senhor presidente. Bom dia a todos. Obrigado, vereador. Com relação ao hospital que o senhor falou aí, então tudo aquilo que a Cristiane leu, resuma-se, UPA. Nosso hospital será transformado numa UPA, porque as reformas são inviáveis, né? São 4 milhões e pouco o custo das reformas. Esse dinheiro nós não temos, tem aqui 2 milhões 720, né, da suplementação, que é o excesso de arrecadação, ou seja, um dinheiro que não foi gasto em determinados setores, então
vai sobrar para outros, né? Não dá ainda, porque existem outras obras, né, que o prefeito também tenciona fazer, né? E o destino, o mais correto, não é só o destino, o mais correto do nosso hospital é ser transformado numa UPA. Por quê? Porque não adianta a gente ter um hospital que não faz, né, aqueles serviços básicos que o hospital faz, uma pequena cirurgia, uma cirurgia diferente ali, vamos dizer, até porque, não vou entrar muito na questão, mas um hospital ele tem que ter alguns especialistas e a gente não consegue trazer esse pessoal para Frontin, por quê? Porque a nossa demanda é muito pequena, né, nesse sentido. Então, eles não viriam para cá, esses profissionais. O mais correto é que ele vire uma UPA e aí ele vai funcionar igual está funcionando, né, ou até melhor, às vezes no sentido, né, já falo, não dos funcionários, não confundam, mas no sentido de apoio a toda a população, né? Com a palavra, a vereadora Andréia. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, então, pela parte que vocês comentam sempre, a questão que nós apoiamos todos, todas as ações em referente à saúde da mulher, à saúde do homem, sendo ela qual for, sendo outubro, sendo janeiro, sendo fevereiro, não importa o mês, conforme o colega Celso comentou, todo o cuidado em relação à nossa saúde é importante sempre. Então, o mês de outubro agora foi feito toda essa campanha em relação à saúde da mulher, ao Outubro Rosa. Estive conversando, até trouxe uma devolutiva para vocês, referente aos exames, mamografia, enfim, a Taine. Ela vai fazer um relatório e vai encaminhar para nós fazermos essa divulgação referente a esse mês todo. Então, acredito que até meados de novembro ela deve nos encaminhar para nós colocarmos para a população como que foi a demanda referente à saúde da mulher, específico no mês de outubro. Quero colocar também para os homens, Novembro Azul, vem agora a campanha em relação à saúde do homem, e que é necessário, sim, é importante, sim, e que não fiquem esperando em casa as suas esposas, as suas companheiras, levá-los até ao médico pela mão. Vão, vocês também precisam dessa atenção, com certeza. Agora, o gancho agora do Mano, em referente ali ao cemitério, enfim, eu gostaria até de colocar que nós tivemos a conferência da pessoa com deficiência esse ano, e nós prezamos muito a questão da acessibilidade. Isso tem que ser visto com uma atenção maior, com um carinho maior. Nós precisamos. Então, assim, não é questão que nós estamos aqui só para falar mal. Nós não estamos falando mal. Nós estamos pontuando o que é necessário ser feito. E que isso seja feito. Porque é lei. É lei, a lei da acessibilidade. E nós precisamos efetivá-la. Ainda em relação ao cemitério, gostaria de fazer um apelo à população referente aos vasos com os pratinhos com areia, porque a questão ali da dengue, ela nunca parou. Está um pouquinho parado, talvez, as informações, mas nós estamos sempre trabalhando em cima disso, da prevenção. Então, vamos ter o máximo de cuidado em relação aos vasos de flores e colocar sempre aquele pratinho com areia. Ainda gostaria de colocar que a situação do Covid no nosso município também não zerou. Nós estamos com 11 casos confirmados e temos mais alguns ainda em situação de aguardo de exames. Todos nós vamos agora ter contato com parentes, ou alguns vão viajar, outros vão receber visitas, que tenham esse cuidado. Se a pessoa não estiver bem, não vá na casa do outro. Se você não estiver bem, avise, não receba, porque a pandemia ela não acabou, ela simplesmente está amenizada por conta das vacinas. Mas Paulo Frontin hoje tem 11 casos. E depois, normalmente, depois de algum feriado, algum recesso, vai aumentando. Então, assim, pessoal, vamos nos cuidar. Ainda, para finalizar, gostaria de colocar saudações flamenguistas, na alegria e na tristeza, não é? Vereador Celso, vereador Jôni e o nosso prefeito Jamil, nós seremos flamenguistas sempre, apesar dos pesares.
E saudações aos flamenguistas e um ótimo final de semana a todos e até a próxima. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Crispim. Uma boa noite a todos os vereadores, a vereadora. Bom dia, né? Desculpa, a gente está acostumado com a noite. A todos os funcionários públicos, né? Pela passagem do seu dia. Quero começar a minha fala pegando o gancho tanto do Mano como do presidente, a respeito do nosso postão, né? Que não é hospital, é postão, como já foi dito nesta Casa de Leis. O problema que acontece no nosso município é o seguinte: as pessoas sabem que tem que tomar uma atitude para resolver o problema e vão se empurrando com a barriga. Hoje a gente sabe que o nosso hospital precisa de passar por uma grande obra, que não é mais nem reforma, vai passar para ser obra. Porque quando se trata desse valor que é necessário para fazer uma reforma, já não é mais reforma, é uma obra. Quase 2 milhões ou 2 milhões e meio. Então, o que é que acontece? Se hoje o que vai ajudar e beneficiar a nossa população é transformar o nosso hospital numa UPA, então por que está segurando tanto tempo? Então, por que está empurrando esse problema com a barriga? Está com medo do que vai achar a população? Faz um programa de explicar à população qual vai ser os pró, qual vai ser os contra, o que é que vai beneficiar, o que é que vai diminuir, e vamos colocar em prática. Por quê? Porque hoje está um hospital trazendo uma despesa enorme para o município e não está suprindo a necessidade da população. Essa semana eu recebi uma solicitação, uma ajuda de um colono, porque a esposa dele deixou agendado lá, deixou uma requisição de um exame para ginecologista desde janeiro. A gente está entrando no mês de novembro. Aí diz, porque a gente não tem ginecologista no hospital, não tem para atender no hospital, tanto no posto de saúde, beleza, mas não tem nenhuma clínica que atenda essa área de ginecologia. Então, quer dizer, aí vamos combate a enfrentamento às doenças que estão acontecendo. A gente sabe que esse câncer está aumentando gradativamente. É impressionante como quem não tem ente querido dentro de casa com câncer, tem parente, tem conhecido, e está aumentando, e estão esquecendo do colo do útero. A gente não tem um ginecologista, não tem nenhuma clínica que atenda. Essa senhora mesmo, ela teve que fazer cirurgia, ela tirou tudo, passou três meses tendo sangramento, foi organizado e tudo, e tem que fazer um acompanhamento, não tem que esperar. Estão atendendo um por mês, segundo foi a informação que a pessoa recebeu. Aí eu entrei em contato com a secretária, não, a gente não tem. Então, por que não disseram para procurar recurso de outra maneira? Mas não, vamos esperar aí, na hora que surgir uma vaga, a gente vai. Então, quer dizer, por que não transforma numa UPA? Eu tenho certeza que vai diminuir a despesa do hospital. Aí vai sobrar, então vamos transformar o hospital numa UPA e vamos organizar um posto de saúde. Aí o que vai sobrar com a economia transformando numa UPA, a gente atende melhor a nossa população nas comunidades. Mas não, vamos empurrando e ver onde é que vai dar. Vamos passando aí, como disse o vereador, não, porque essa verba veio, mas aí não pode ser gasta, vamos parar, vamos sair da casinha. A vida que segue, o município tem que crescer, a população tem que crescer. Mas não fica nessa picuinha, porque foi fulano que quis, então não vai passar, foi fulano que conseguiu essa verba, não vamos gastar. Acaba com isso, vamos para frente. Vamos trabalhar que a população precisa. Quero dizer que as pessoas que o nosso trabalho de visita continua. Ontem a gente visitou algumas repartições, estamos andando nas estradas e vamos continuar com essa fiscalização, fiscalizando escola, estrada, depois vamos passar aí para os postos de saúde, vamos continuar, que o trabalho de vereador é esse, é fiscalizar, é procurar ver onde é que está o erro, procurar trazer para a Casa de Lei, procurar uma maneira de ajudar ao prefeito a solucionar o problema. Então vamos continuar
e a fazer essas visitas para procurar a melhoria tanto para a população como para os próprios funcionários, porque aonde se há uma fiscalização contínua, a resposta vem. E a gente sabe disso, porque a partir do momento que a gente sai, como a gente está visitando aqui, eu, o Mano, o Didi, o André Soraya, o Daniel, o Marques, a gente está visitando a população, está visitando as repartições e a resposta está vindo. As pessoas estão indo atrás para procurar resolver os problemas. E é isso que a gente quer. A gente não quer mérito, a gente quer que se organize para melhorar para a população. O nosso trabalho é esse e vamos continuar. A respeito do cemitério, isso já vem se repetindo há anos. Mas você passa nos cemitérios das colônias, que quem toma de conta é as associações, ou tem aquele pessoal que toma de conta, aí vai. Mas ali, como é público, é do município, então tem que abandonar. A pessoa cobra de uma família, de um familiar, para fazer um jazigo e vamos sujar o do vizinho? Terminei aqui, já ganhei meu dinheiro, vou deixar tudo abandonado? E cadê a prefeitura para fiscalizar isso? Para pegar pelo menos os entulhos que foi usado lá, o que foi arrancado e o que foi gasto. Fica lá, não, agora eu já terminei meu serviço, a prefeitura que cuide. Temos denúncia aí. E vamos fazer o quê? Vamos lá investigar e vamos cobrar de o que está acontecendo. Isso aí tem que partir. Agora é dia de finados, então vamos organizar, vamos ajeitar a estrada na frente, vamos fazer a limpeza ao redor, porque é dia de finados, vai receber visita. E depois vamos abandonar? Abandona por mais um ano? Como já disse o vereador, então monta-se uma associação e põe para tomar de conta, é um problema menos para a prefeitura. Se é para cobrar taxa, vamos cobrar taxa. Mas a partir do momento que você paga-se uma taxa, você tem como cobrar. A regulamentação, você tem como cobrar a limpeza porque eu estou pagando. Não tem como reclamar porque você não paga por isso. A gente chega lá, nem cadeira direito tem para o pessoal sentar, como que está velando os entes queridos. É uma situação que tem que ser vista. Por quê? Porque não dá voto? Porque não dá mídia? Mas a organização chega e as pessoas comentam. É outra coisa que eu queria falar aqui a respeito, que vai ter uma doação de sangue aí no dia 8. Gente, vamos doar. Hoje só sabe o benefício que traz um sangue quem recebe. Eu tive experiência própria esses dias em casa. É impressionante, por isso que o sangue é vida. E a gente tem que ajudar a doação, porque a partir do momento que você precisa de um sangue para um ente querido, para um conhecido, para uma pessoa, tem que tirar lá do banco de sangue, precisa ser reposto. Então eu venho aqui encarecidamente solicitar às pessoas que são doadores, que vão doar sangue, vão ajudar, porque essa pandemia, essas doenças que estão vindo depois da pandemia, pós-pandemia, tem várias doenças que necessitam das pessoas tomar sangue. Eu tive experiência que meu cunhado precisou de sangue essa semana, e eu sei o resultado que o sangue deu na vida dele, e no bem-estar depois que ele tomou o sangue. Então eu peço encarecidamente, vão doar sangue, para ajudar, porque na hora que precisar, não tem empecilho. Está chegando o final de ano, está chegando o tempo festivo, e a tendência é aumentar a necessidade do sangue. Acontecem vários acidentes, infelizmente, as pessoas precisam do sangue. Então vamos se juntar para essa campanha e vamos dar as mãos para a gente vencer mais essa batalha. Um bom dia a todos, um bom final de semana, um bom feriado, e até a próxima. Obrigado, vereador Crispim. Para a gente finalizar, então, eu quero falar com os vereadores que depois do feriado, então nós vamos dar entrada, a mesa diretora vai dar entrada no projeto do novo regimento interno, né? Então, várias alterações estão previstas lá, vai entrar nas comissões, as comissões vão deliberar, vão poder fazer emendas e etc., né? Mas, assim, só para saberem, né, dentre um dos requisitos lá que foi alterado, eu achei que era interessante alterar, né, seria com relação, né, à vestimenta do vereador quando em sessão. Acho que é importante vocês deliberarem sobre isso nas comissões, né. Propus lá que seja
com terno e gravata. Mas é lógico que os vereadores podem alterar isso, né? E também a falta da sessão, hoje, se desconta R$700 se o vereador faltar na sessão. Como se o vereador, então, tivesse a obrigação de vir só na sessão. Então, vamos alterar isso aí, porque eu entendo que está errado, né? O vereador ele tem que vir praticamente todo dia na Câmara, ele tem que estar à disposição do município todo dia, e não só no dia da sessão. Então, vamos alterar isso aí também. Outra alteração é o desconto, também se faltar na sessão das comissões, né? É uma obrigação do vereador comparecer à sessão das comissões, é a reunião das comissões, né? Outra coisa também que eu coloquei lá e eu estou destacando para que haja discussão sobre esses temas, né? É que o vereador, quando apresentar um requerimento ao prefeito, solicitar lá documentos, etc., ele tem que apresentar depois um parecer aqui para o plenário. Isso para o ano que vem. Porque senão, às vezes, a gente coloca muito requerimento para o prefeito e depois acaba chegando ali e ninguém fica sabendo dos requerimentos. Tá bom, fulano pediu, ciclano pediu, mas nós acabamos não tendo uma... Qual o objetivo que o vereador solicitou aquele documento para o prefeito? Aonde ele queria chegar? O que ele imaginou que poderia ter? Então, é esse parecer que eu acho que é importante nós darmos para a população, porque a população está lá nos assistindo e nós solicitamos aqui, eu quero o requerimento lá da folha de pagamento, como foi feito, né? Então, o vereador que solicitou, ele tem que depois fazer um parecer e trazer aqui em plenário, olha, eu solicitei por isso, não detectei nada, ou detectei isso. Está errado? Aqui a insalubridade do funcionário está errada, estão pagando de forma errada. Então, é esse parecer. Por que isso é importante? Porque a população precisa disso. Nós sabemos, né? Às vezes a gente conversa aqui entre nós e nós sabemos. Mas a população que assistiu a sessão e viu a gente inquirir, ela imagina alguma coisa. Pô, será que esse vereador está desconfiado que está errado? Então, aí depois o vereador vem e não apresenta nada, a população pode pensar, pô, descobriu alguma coisa errada lá e não quer contar para nós agora, né? Então, só entre eles. Então, vamos adotar esse procedimento, lógico, são os vereadores que vai decidir isso, né, de fazer o relatório. Solicitei um documento para o prefeito, ou depois eu faço um relatório. Olha, estava tudo beleza, estava tudo correto, está certo, de acordo com isso, com aquilo, dentro da legalidade e tal. Bom, então, acho que isso é importante a gente fazer em respeito à população, né? Pois não, vereador Mano? Eu acho, senhor presidente, se me permite, eu acho importante essa colocação, até para não ficar um setor só político, né? Sim. Porque, às vezes, um requerimento feito diretamente assim, ele se torna, entre aspas, mais um requerimento politiqueiro do que com resultados finais, né? Isso, uma forma, às vezes, de atingir o prefeito até, né? Sim. Às vezes pode ser que lá um vereador atinja ele, colocando no ar uma dúvida. Então, solicitei, eu vou ter que apresentar um relatório depois aqui na Câmara, né? Então, é isso. Com relação aos projetos suplementares que está na Câmara, então são 2.720.000. Poderia usar esses 2 milhões, de repente? Poderia, só que outros setores faltam. Então, não dá para usar esses 2 milhões aqui lá no hospital, até porque, né, entra naquele caso que eu falei. Não adianta a gente fazer o hospital novo, mas ele funcionar como um posto de saúde. Porque ele vai continuar funcionando como um posto de saúde avançado, porque nós não temos demanda para as cirurgias que vão aparecer, porque nós não vamos ter ali, né, toda aquela aparelhagem e os profissionais especializados para fazer essas cirurgias. Então, não adianta investir 4 milhões para fazer essa reforma e manter ele no status de hospital, quando ele não vai ser utilizado dessa forma como hospital, né? Quer falar alguma coisa, vereador Crispim? Quero só esclarecer aqui, quando a gente fala, eu já falei uma vez aqui em plenário, e vou falar de novo, quando a gente fala aqui, quando a gente faz algum comentário a respeito do hospital, a respeito de qualquer repartições, a gente não está questionando o trabalho do profissional.
Hoje a gente fala do hospital, que hoje está um postão e tudo, e os funcionários estão dando sangue para trabalhar da forma precária que eles vivem lá dentro. Hoje eles passam uma certa dificuldade, e tem dificuldades lá dentro que eles não podem nem questionar. A gente sabe disso. A gente não pode citar, porque, infelizmente, a gente vive hoje que se um funcionário citar alguma coisa, fazer alguma reclamação, fazer algum questionamento, infelizmente, às vezes, cria-se uma perseguição desnecessária. Então, hoje, quando a gente fala aqui do hospital, a gente não está falando do funcionário. A gente está falando do hospital, do gestor, da gestão que administra o hospital. Então, o que é que acontece? Eles poderiam dar um respaldo, eles poderiam dar uma resposta, porque o que é que está acontecendo? Eles estão lá, eles têm uma maneira, não, mas vamos empurrando com a barriga. E os profissionais é que sofrem, tendo que trabalhar com as ferramentas que têm, poderiam facilitar. Então, aqui, desde já, eu sempre como parabenizei e parabenizo os funcionários que dão sangue para prestar um bom trabalho dentro da área de saúde com as ferramentas que têm. Obrigado, vereador. Continuando aqui, então, ontem nós tivemos, eu e o Crispim, pegamos o carro aqui da Câmara, inclusive está aberto a qualquer vereador, não precisa nem pedir para mim. Vem ali, pega a chave com a Cristiane ou com o Marcos, vai para o interior aí fazer vistoria, vai acompanhar a obra, está liberado, não precisa nem ter essa burocracia de ter que solicitar o carro para o presidente, etc. Não. Então tivemos lá na Estrada do Limoeiro, na Cândido de Abreu, Manduri, está razoável a estrada. Não vou dizer que está boa, porque tem algumas coisas a ser feitas, né? Então, tem empedramento, tem quase toda ela, não vai ter problema de barro, mas tem alguns buracos e tal. Precisa dar uma melhoradinha nelas para deixar um pouco mais suave o trânsito dos veículos, né? Porque se a gente não deixar a estrada dessa forma, suave, como eu disse aí, é possível fazer isso, a pessoa, todo ano ela tem que trocar os amortecedores do carro, né? Porque não aguenta, né? Não há amortecedor que aguenta. Então, isso não é uma crítica a ninguém, eu estou falando uma coisa constatada, né? Então, é importante estar sempre fazendo essa manutenção para que melhore. Nós vamos lá na estrada do Iguaçu agora na outra semana, e daí Gonçalves Júnior, vamos lá para o São Roque também, vamos ver como é que está a situação lá. Depois vamos fazer as visitas nos postos de saúde e depois a gente vai visitar as empresas para ver se eles estão precisando de alguma coisa, se não estão, como é que funciona, o que eles esperam da administração, o que eles não esperam, como a gente, como vereador, pode ajudar eles, de que forma. Então vamos fazer esse trabalho aí também. Com relação ali ao que foi falado do cemitério, por que a gente é repetitivo? Primeiro porque está lá agora o finados, né? Mas é porque o cemitério realmente, né, com 100 mil ali, você resolve o problema do cemitério de uma forma muito satisfatória. Então, se nós temos 2.720.000, acho que poderia destinar, né, 100 mil reais para uma obra verdadeira no cemitério. Nada daqueles remendo, né, as pretépicas lá que o pessoal fala, e não fazer isso. Fazer uma obra decente, uma obra definitiva. E colocar, vamos regulamentar isso. Eu já até conversei com o Vial sobre a regulamentação, mas não adianta a gente só regulamentar, fazer a lei e não implantar isso na prática. Então temos que, o poder público tem que tomar conta, né, do cemitério e resolver o problema do cemitério de vez, que não é uma coisa difícil. Pode, inclusive, fazer concessão. O Mano falou de, né, deixar uma associação lá, mas pode fazer uma concessão também para um particular ir lá e administrar esse cemitério. Vai cobrar por serviços, etc, etc. É possível, né? Então, não vai ser uma coisa assim exagerada, não vai ser valores, mas tem que se organizar o cemitério, porque, infelizmente, né, o nosso cemitério está ruim. E isso vem já de, acho que desde quando foi criado, pelo jeito, né? Porque se está ruim assim, eu não sei. Acho que não deveria estar, né? Pelo menos não é o que se espera. O cemitério, pela questão do respeito que o local implica,
ele tem que ser aquele local suave também, né? Como eu falo das escolas, que tem que ser aquele local onde você se sinta bem. O cara vai dizer, mas ninguém se sente bem no cemitério. Não, isso é piada, gente. Ele tem que ser um local suave, onde, né, as pessoas tenham assim um prazer de visitar o seu ente querido que lá está, né? Mas num ambiente que não seja deplorável. Porque se você chega num ambiente deplorável, pode ser qualquer lugar, né? Você não quer mais voltar. E nós temos presenciado isso. Você vê, ó, nós estamos no primeiro mandato, mas essa questão já foi discutida pelo Jandir em 4 anos, pelo Celso, pelo Johnny, que já foi vereador de 2, 3 mandatos, pelo Didi, que é vereador de 4, 5 mandatos. Então, quer dizer, alguma coisa está errada nesse município. O Didi já está há 20 anos discutindo o cemitério e não se arruma o cemitério? Onde é que está o erro? Quem que não quer fazer? Né? Quer falar alguma coisa, vereador, mano? Pode falar. Senhor presidente, vou só comentar aqui o que Vossa Excelência estava falando agora. Eu acho que o erro está em nós mesmos, vereadores. Entende? Estou falando eu como vereador. Porque o que acontece? Nós temos que cobrar mais do executivo. Nós somos pagos para fiscalizar a administração. Como nós somos fiscalizados pelo povo, como na qualidade de vereador. Então, o que acontece? Eu acho que nós, muitas vezes, fazemos aquele corpo mole, vamos dizer. Hoje nós estamos aqui comentando do cemitério, mas nós já conversamos desse cemitério no início dessa gestão, né? Muitos vereadores fizeram esse comentário, teve até requerimento, se eu não me engano, se não for até o vereador Celso, se não me falha a memória, né? Teve alguém aqui dos vereadores que fez um requerimento no início do ano e foi se empurrando com a barriga o ano todo, né? Hoje é sexta-feira, finados é terça, né? Então, o que acontece? Nós mesmos, os políticos aqui, nós, vereadores, eu falo nós, falo eu que também tenho culpa, por ser muito mole em cobrar do executivo. Quando o executivo precisa de aprovação de projeto de toque de caixa, para liberar dinheiro, para tampar buraco, para fazer essas coisas, nós viemos aqui, olhamos, analisamos, aprovamos. Ah, porque vai perder o crédito, porque vai perder isso, porque vai perder aquilo. Muitas vezes você deixa acontecer isso para a última hora, para pôr o quê? Para pôr a gente na pressão, né? Então, acho que nós temos que começar a mudar um pouco o pensamento. Não vai fazer tal coisa? Não vai fazer tal coisa, mas não vai ser aprovado tal coisa. Ou se aprova e você faz, ou não se aprova e fica parado. Por que aprovar para ficar parado? Deixa que fique sem aprovar, então. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Armando, mas não é dessa forma que se resolve, porque daí seria uma troca política. Nós temos que resolver isso aí da forma legal. E qual que é a forma legal? Os vereadores, todos, a vereadora, tem que começar a assumir o seu papel. E qual que é o seu papel? É na omissão fazer a denúncia formal. Para fazer uma denúncia precisa de 3 vereadores. Então, se o cemitério não está bom, foi pedido no começo do ano, ninguém tomou providência, 3 vereadores têm que ter coragem e fazer denúncia por omissão do patrimônio público ou de um local que estaria sob a guarda e responsabilidade do município, onde não foi tomado a devida providência. É assim que a gente conserta e a gente faz o poder público trabalhar, sob pressão. Porque numa boa, geralmente eles não trabalham, né? Isso é a nível municipal, estadual e federal. Governo, se não tiver uma pressão meio forte, ele não faz. Ele vai rolando no que dá lá, porque esse assunto não me interessa, aquele também não, e a coisa não anda. Mas é assim, o vereador, como representante do povo, ele tem essa obrigação de buscar e cobrar a responsabilidade, mas legalmente, né? Se a gente cobrar politicamente, nós ficaríamos numa troca de favor aí que não é interessante para o desenvolvimento do município. Então, aí os senhores têm que decidir, né? Tem várias coisas que dá para ser cobrada essa omissão juridicamente, e é assim que tem que ser. Porque se a gente só vir falar aqui na Câmara, nós vamos falar, da manhã depois esqueceram, né? Queria falar alguma coisa, vereador Crispim? Só para complementar, porque
surgem as discussões e a gente acaba lembrando das coisas. O que acontece não só nessa gestão, mas todas as que passaram, que eu acompanhei. O que é que acontece? Coloca-se um secretário lá. Por que que hoje o prefeito ele se sobrecarrega de serviço? Porque ele não delega os secretários para resolver. O que acontece não só nessa gestão, isso vem há anos. O que é que acontece? Tem um secretário lá, quando o secretário começa a se destacar, vamos tirar ele. Tem que estar todo o tempo submisso ao prefeito. E é o que está acontecendo, é o que vem acontecendo há anos, há décadas. Então, quer dizer, se eu tenho o compromisso de escalar, de contratar um secretário, eu tenho que confiar nele. Eu tenho que dar o respaldo para ele resolver. Mas não, o que é que acontece? Quando o secretário começa a resolver e não trazer problema para o prefeito, opa, alguma coisa está errada. Não. A partir do momento que o secretário não traz problema para o prefeito, o secretário está andando bem. A secretaria está andando bem. Por quê? Porque não se traz problema para o prefeito. E era para ser assim. Mas não, infelizmente, e ainda existe, que isso já era para ter acabado, e não só aqui, mas a maioria dos municípios pequenos, é essa troca de favor. Para mim precisar de alguma coisa, eu tenho que estar lá pedindo ao prefeito. Se eu quiser um exame, eu tenho que estar lá submetendo ao prefeito ou a uma pessoa superior e tudo, para poder ser atendido. Isso não poderia funcionar. Se ele está lá na secretaria, era para o secretário resolver e pronto. Obrigado, vereador Crispim. É mais ou menos por aí, né? Você precisa de um negócio, se todo mundo tiver que falar com o prefeito, nós atrapalhamos o prefeito. A pessoa atrapalha o prefeito, daí por quê? Porque ele vai ter que dar atenção quando ele poderia estar preocupado com outras questões, fazendo outros planejamentos, fazendo contatos com secretários de Estado, com deputados, com diretores de departamento que poderiam beneficiar o município. Mas então os prefeitos acabam perdendo muito tempo nesse atendimento, mas que vira um clientelismo, chamado clientelismo, né? Que é o voto de cabresto lá no final. Eu entendo, e acho que todo mundo deve entender, que se alguém precisa de um remédio, não tem que pedir para o prefeito. Se alguém precisa de pedra, não precisa pedir para o prefeito. Se alguém quer calcário, não precisa pedir para o prefeito. Vai lá na Secretaria de Agricultura. Se eu preciso de pedra, eu vou lá na Secretaria de Obras e no tributo, pagar a taxa que tem que pagar lá e pronto. Quando vai por esse caminho, atraso. O município continua atrasado. Continua naquele sistema, voto de cabresto, e não vai sair muito disso, não. Então, vamos tentar mudar isso aí. A gente muda batendo e cobrando responsabilidade, né? Não tem outra forma. E naquilo que eu falei lá dessa questão da responsabilidade ali, os vereadores estão com a bola na mão agora. São esse grupo aqui de vereadores que está. Na nossa omissão, vai prevalecer, vai continuar o sistema normal que vinha sendo aplicado. Ou a gente assume uma postura diferente, ou vamos continuar na política do feijão com arroz, que sempre teve, ou sempre não, né? Não vamos dizer sempre, porque a gente não acompanhou muitos outros prefeitos, mas de uns tempos para cá que a gente tem acompanhado, então é a política do feijão com arroz, né? Toma lá da cá, ó, te dou calcário, faz isso, faz aquilo, te dou pedra, não sei o quê. Depois nós vamos querer, né? No final do ano aí agora, nós vamos pedir, já alerto, já para depois não ficar aí, o cara está contra mim lá, não estou contra ninguém não. Vou querer a lista de toda a pedra que foi fornecida para todo esse pessoal, vou querer o montante de toda a pedra que foi comprada, eu vou querer saber quantas toneladas foi jogada em cada estrada, quais os caminhões que jogaram, os motoristas que participaram dessas operações. Não vai ser fácil, não. A hora que a gente começar a fiscalizar, o bicho pega, né? Vai ser nesse nível a fiscalização, não é aquele negócio de vai me mandar lá que joguei 50 toneladas lá e ficou por isso mesmo. Não. Além da gente estar passando nas estradas agora, que já é uma preparação para isso, para ver onde realmente tem pedra, onde não tem, né? Depois será feita essa fiscalização aí mais profunda. Então, pessoal do setor de obra lá, se esperte, já vai preparando esse relatório,
Porque se não tiver esse relatório, daí eu vou pegar mais 2 vereadores e a gente faz denúncia formal daí. É assim que funciona a fiscalização em um município. Não tem esse negócio de, deixa para lá e depois, não. Não tem, não. Vamos fiscalizar ali, vamos pedir tudo que tiver que pedir. Então vai ser dessa forma a fiscalização. Esse ano nós ficamos aí meio fiscalizando aí 1 ano, 2 anos da gestão passada, mas isso acabou agora. Isso aí, se tiver que fiscalizar, é com o Jamil lá agora, com os secretários dele. Nós vamos cuidar agora de fiscalizar esse mandato. Então, o ano que vem, nós vamos fiscalizar o mandato que passou, né? Esse primeiro ano que se finda agora. E, na sequência, o ano também junto. Então, vai começar a haver fiscalização sobre a administração do prefeito Jamil. E nós não podemos se furtar disso, não, né? Não tem esse negócio, estamos todos juntos. Estávamos todos juntos na campanha. Campanha é uma coisa, ganhar a eleição é uma coisa. Depois da eleição, trabalhar é outra história. Nós temos que trabalhar de acordo com a lei, né? Não, estava junto com o Jamil, não posso fiscalizar ele. Não, daí eu estou no lugar errado, daí eu estou traindo o povo, né? Não podemos fazer isso, nenhum de nós pode fazer isso. Nem o Johnny, que é irmão do prefeito, não pode, né? Então, continuando aqui, a questão lá, quando o Steve veio aqui ontem e fez lá aquela declaração, ele nos pede o que naquela declaração? A gente pede providências, na verdade, né? Ele, como cidadão, ele quer providências. E tem algumas providências que demandam ser feitas lá com relação ao cemitério, né? Então eu vou conversar de novo com o secretário, porque ele me falou que ele estaria fazendo, né, um projeto de lei que faria a regulamentação do cemitério. Eu vou lá depois do almoço e vou ver então se ele já deu início, como é que está o andamento disso aí, para que a gente possa fazer então essa regulamentação do cemitério. E quando ele mandar o projeto, a gente vai incluir algumas coisas, né, com relação a obras e benfeitorias que é necessário nesse cemitério. Com relação à cassação do deputado Bacil, né, entendo que apesar de ele ter sofrido essa questão lá, que não foi por ele, né, logicamente foi por um outro deputado, que a corte lá, o TSE entendeu que houve um abuso ou houve fake news, etc., né? Mas eu acho que ele vai continuar brigando pelos royalties normalmente, é um mérito dele, aqueles royalties lá, né? E vai continuar na lida aí, ele conhece toda a nossa região e vai continuar. E o ano que vem vai ser candidato possivelmente de novo, se ele não conseguir reverter, né? Entrou com um recurso, se ele não conseguir reverter, o ano que vem então ele tenta novamente a sua eleição como deputado e pode contar comigo aí, viu, deputado Bacil? Conte comigo aí, é um homem da terra e a gente vai dar um apoio que ele precisa. E para encerrar, quanto aos funcionários públicos, né? É o dia do funcionário público, eu fui funcionário público todo esse tempo, mas eu sempre bato na tecla, né? Além da gente ficar aqui dando parabéns, etc., né? Então, o ano que vem vamos cobrar efetivamente do prefeito um aumento real para os funcionários públicos, não é a reposição da inflação, mas um aumento real, né? Então vamos conversar, vamos chegar num denominador comum, que além dessa reposição que deve ser dada para eles, que foi, se não me engano, foi cortada agora pelo Tribunal de Contas, né, que foi dado, mas o tribunal mandou dar uma tesourada aí. Então vai ser dada a tesourada e vai ser devolvido no ano que vem, né? No ano que vem vão devolver esse, acho que 10, 11% aí. Então, mas vamos trabalhar então com o prefeito Jamil para que seja dado um aumento real cada ano. Eu sempre falo, né, não precisa você chegar lá e querer dar 20% de aumento real, não consegue, o nosso município não consegue. Mas entre até 5% de aumento real por ano, o município consegue. E isso, então, eleva o padrão de compra e o poder aquisitivo do funcionário público. Você querer valorizar o funcionário público só com palavras, isso aí é demagogia, né? Nós temos que valorizar o funcionário público com um salário também. Então,
Essa é a minha opinião. Um bom dia a todos e um bom feriado a todos aí. Até a nossa próxima sessão.